pessoal, vamos para a aula 121, Força e Movimento. Então na aula de hoje, pessoal, importante, tá? Seguinte, força e movimento, isso aí está, se tu pegar lá, ó, o edital do Enem, está especificado lá no programa de Física, força e movimento, conceitos aristotélicos e newtonianos sobre força e movimento. Como assim conceito aristotélico e conceito newtoniano? Aristóteles, grande filósofo grego, um dos maiores talvez, Aristóteles, pensava que sempre que houvesse movimento, deveria ter uma força associada ao movimento e na direção do movimento, causadora do movimento. Já como nós vimos na aula passada, de acordo com Isaac Newton, então o pensamento newtoniano sobre força e movimento, a força resultante é proporcional não ao movimento necessariamente, mas sim à aceleração. É importantíssimo e não é fácil, tá? Eu quero calma de você, isso aqui, a análise teórica não é fácil, sobre força e movimento. Porque as pessoas têm uma tendência de achar isso aqui. O que nós temos que fazer, deletar isso aqui da nossa cabeça, tá? Não necessariamente para onde tem movimento tem que ter força resultante. Mas sempre que tiver aceleração, na direção e no sentido, e proporcional à aceleração, nós teremos a força resultante. E vice-versa, força resultante no sentido da aceleração. Eu quero analisar algumas situações. Eu chamo, segredinho nosso aqui, hein? Segredinho nosso, estados mecânicos. Os estados mecânicos são importantíssimos. Tu vai chegar numa questão e tu vais, o que tu vai fazer? Tu vai analisar qual é o estado mecânico desse corpo. E o primeiro estado importantíssimo mecânico do corpo é o estado de repouso. Repouso. Cuida, repouso não é a mesma coisa que parar por um instante. Por exemplo, joga o objeto para cima. Lá em cima é um repouso? Não. Lá em cima ele para por um instante. Repouso é parar e permanecer parado em relação ao referencial. Tá? Então, repouso. No estado de repouso, o que vai acontecer? A análise entre movimento, aceleração e força resultante. Bom, em primeiro lugar, repouso. Tem movimento? Não. Repouso não há movimento. Não há movimento. Não há movimento e mais, não há aceleração. Não há aceleração. Não há aceleração. Por isso, cuidem, quando eu jogo o corpo para cima, tá? Lá em cima ele tem velocidade zero por instante. Mas a aceleração não é zero, a aceleração é a gravidade. Num pêndulo, nas extremidades do pêndulo, por um instante a velocidade é zero. Mas a aceleração não é. Então a velocidade tem que ser zero e a aceleração zero. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Eu estou dizendo que não há forças atuantes? É isso que eu estou dizendo? Não. Eu estou dizendo que não há resultante. Pode ter atuantes num corpo em repouso? Pode. Pode ter várias forças atuantes? Pode ter várias forças atuantes. Não há resultante. Como assim, professor? Se tiver 10 newtons para baixo, tem que ter 10 newtons para cima se anulando. Resultante zero. É uma situação de repouso. Aqui começa, aqui tudo bem. Os alunos, mesmo o cara lá de Aristóteles, mesmo o pensamento aristotélico diria velocidade zero é FR zero. Aqui é que começa
Aqui é que começa a complicar. Porque se o corpo estiver em movimento retilíneo e uniforme, tem movimento no MRU? Tem movimento retilíneo e uniforme, tem movimento. Então existe movimento, existe velocidade. Só que o que acontece? A velocidade é constante. A velocidade é constante. Mas ela é constante não só em módulo, direção e sentido. Portanto, não há nenhuma das componentes da aceleração. E se não há componente de aceleração, não há resultante. Olha aqui, aqui já começa que tem gente que se confunde. Como assim? Eu estou dirigindo um carro, estou indo para a direita. Velocímetro sempre no 80 km por hora. Sempre no mesmo lugar, 80 km por hora, digamos. Em linha reta. Módulo constante em linha reta. MRU. Eu estou dizendo que não há aceleração? Não, não há aceleração. Por que não há aceleração? Porque não mexe o velocímetro nem aumentando nem diminuindo e nem eu faço curva. Lembra da curva, aceleração centrípeta? Então não há aceleração. Então eu estou dizendo que sobre esse carro que eu estou dirigindo não há força resultante? Isso mesmo. Ah, não acredito, professor. É que eu estou dizendo, sabe por que as pessoas confundem? É porque as pessoas confundem força atuante com resultante. Eu não estou dizendo que não há força. Tem forças atuantes no carro? Tem, nós vamos ver. O que eu estou dizendo é que não há resultante. Dá um exemplo, pessoal. Estou dirigindo. Se tiver 10 mil newtons para baixo, terá que ter 10 mil newtons para cima. 10 mil com 10 mil, resultante zero. Se tiver para frente 5 mil newtons, tem força no carro? Tem. 5 mil newtons para frente. Terá que ter 5 mil newtons para trás. 5 mil para frente, 5 mil para trás, resultante zero, não há aceleração. Notem, quando eu digo que a resultante sobre um carro MRU é zero, eu não estou dizendo que não há forças, eu estou dizendo que não há resultante, sobre o carro. Notem, Aristóteles diria que se o movimento é para a direita, teria que ter FR para a direita. Não. Se tiver FR, haverá aceleração. Ou seja, uma coisa que... Vamos combinar aqui, vamos conversar. Uma coisa que tu tem que sempre analisar para a dinâmica é a aceleração. Não é porque um elevador... Ai meu Deus, elevador. Daqui a pouco nós não vamos aprender, não é tão difícil. Não é porque um elevador está subindo velocidade para cima que a FR vai ter que ser para cima. Depende. Não é porque um carro está indo para a direita, que a FR vai ter que ser para a direita. Para onde é que aponta então essa FR? No sentido da aceleração. E não necessariamente do movimento. Tá? Nós vamos evoluir nisso aqui. Calma. Essas são as primeiras impressões. Aí nós vamos ter mais duas situações aqui. Na verdade, mais 3 situações. E depois combinações delas. Tá? Que é o seguinte. Módulo da velocidade aumenta apenas, sem fazer curva. Módulo da velocidade aumenta. O movimento está cada vez mais rápido. Tem aceleração cada vez mais rápido? A rapidez aumenta? Sim. Então agora eu vou fazer o desenho aqui de um bloco representando um carrinho. Se tem movimento, digamos, para a direita, movimento para a direita, tá? E eu quero, o que eu quero? Que a velocidade, o valor dela aumente. Cada vez seja mais rápido o movimento. O que eu faço? Tem que ter aceleração tangencial no mesmo sentido do movimento. E se tem aceleração, tem que ter força resultante no sentido do movimento. Então notem que esse 3 é uma situação que coincide com Newton e acaba coincidindo com Aristóteles. Mas aqui nós vamos ter que esquecer isso aqui. Porque quando cai no vestibular, a pegadinha não é aqui. Desculpa, a pegadinha não é na situação, a pegadinha é na próxima. Quer ver? Olha só. Presta atenção na situação 4.
se o módulo da velocidade diminui. Cuida, essa situação tu vai botar um asterisco aqui do lado. Põe aí. Essa aqui é a situação que eles mais gostam de perguntar. Alguém, um carro um corpo está se movimentando para a direita, mas está freando. Está ficando cada vez mais devagar, parando. Pergunto, tem aceleração ou não tem? Tem aceleração? Tem. Contrária ao movimento. Mas se a aceleração é contrária ao movimento, eu pergunto, para onde aponta? Pessoal, olha aqui, ó, quando eu expresso na aula passada, a segunda lei de Newton, eu discuti isso aqui com vocês na aula de vetores. Eu tenho um número real, um escalar aqui, a massa, vezes um vetor. A direção e sentido desse vetor sempre é a mesma direção e sentido do outro vetor. Então, se a aceleração é para a esquerda, a força resultante é no sentido, mesmo sentido da aceleração, e nesse caso, contrário ao movimento. Então, a questão é a seguinte. O movimento é para a direita e a FR, olha lá, olha o Ari errando. Necessariamente a FR no sentido do movimento? Não. A FR no sentido da aceleração. É aqui que o pessoal erra, quer ver? E eu vou te mostrar por que o pessoal erra. Vamos pegar uma situação em que a velocidade está diminuindo. Destaca esse quarto item. É aí a pegadinha. Olha aqui, eu pego um objeto. Muita calma agora. Exemplo, muita calma. Eu pego esse objeto e jogo para cima. Certo? Joguei para cima. O que acontece durante a subida? A velocidade é constante, ela aumenta ou ela diminui? Durante a subida, ele não vai freando até parar lá na altura máxima? Então, durante a subida, o módulo da velocidade diminui. Concorda comigo? Aí o que as pessoas respondem? Durante a subida, a força resultante é para cima, para baixo ou não existe? O que as pessoas geralmente respondem? Que a força resultante é para cima. Porque, olha lá, ó, respondem errado. Ou a força resultante não é para cima. Ah, professor, como não? Se o corpo está subindo, não é para cima a força resultante? Não. Se a força resultante fosse para cima e a velocidade fosse para cima, eu ia ter um movimento cada vez mais rápido. Mas não, o movimento é cada vez mais devagar. Nós vamos ver que no vácuo, enquanto que um corpo sobe, a força resultante é para baixo, que é o peso. Nós vamos ver mais tarde, nas próximas aulas. E ele vai diminuindo a velocidade até zerar. Porque se a força resultante fosse para cima, ele aumentaria a velocidade, ele ia ficar cada vez mais rápido. E não, ele freia. Ah, professor, mas então me explica por que eu me confundo? Por que eu acho que a força resultante é para cima? Já vou te dar agora a resposta. Por que as pessoas acham que a força resultante é para cima? Porque elas confundem dois momentos. Um momento é o corpo, ó, na minha mão, sendo atirado para cima. Ele estava em repouso e começou a acelerar para cima. Só que enquanto que minha mão estava empurrando para cima, aí eu concordo com vocês que a situação é a velocidade aumenta, era zero e começa a adquirir velocidade para cima. Só que é o seguinte, quando sai de contato com a minha mão não está mais encostando. Se a minha mão não está mais encostando no corpo, eu não estou mais fazendo força para cima. Então o elaborador, olha a malandragem do elaborador, ele confunde na cabeça do aluno dois momentos. O momento do lançamento, que a FR é para cima, e aí o corpo acelera para cima, com um segundo momento. Qual é o segundo momento? O corpo já subindo. Então, quando a questão falar para ti, analise esse momento, ou seja, a subida, tu vai analisar aquele momento. Não pensa o que aconteceu antes, ele não está interessado no que aconteceu antes. Tá? A mesma coisa, o carro está em MRU. Ele quer saber
Ah, mas peraí, professor, o carro um dia saiu do zero e chegou a 80 km por hora. Ele não está perguntando isso. Porque se ele perguntasse o carro estava no zero e foi para 80 km por hora, aí sim o carro tem FR na direção do movimento. Mas ele não está perguntando isso, ele está dizendo assim, começou a questão, tá? Um carro está em MRU. Bom, analisa essa situação. E nessa situação não tem FR, ok? Então tem que cuidar, tu tem que analisar na hora da questão a situação dada naquele momento da questão. Não pensa o que aconteceu antes, tá? Tu pode até pensar, mas aí ele está perguntando naquele momento, ok? Então, cuida com a quarta situação, porque é uma situação que, notem, para onde tem movimento, na quarta situação não tem força resultante. Mas para onde tem força resultante é na mesma direção e sentido da aceleração. Quinta situação, sempre que tiver curva, nós teremos, lembra? Curva, aceleração com pelo menos a componente centrípeta haverá. Então notem que se eu tiver, vou fazer um exemplo aqui, tá aqui o corpo, e o movimento é para a direita. Se o movimento é para a direita e eu quero que tenha apenas curva, movimento circular uniforme, o que eu faço? Eu teria que ter aceleração, mas como é que era a aceleração do MCU, do movimento circular uniforme? Quando não muda a direção e sentido, não muda o módulo, mas muda a direção e sentido. Olha lá. Se tem curva, terá componente centrípeta. E se tiver componente centrípeta, haverá força resultante. Eu pergunto, é no sentido do movimento? É no sentido do movimento a FR? Olha o movimento. Olha o movimento. Olha o sentido da FR. Tá? Então a FR é sempre no sentido da aceleração e não necessariamente do movimento. Pode acontecer que a FR é no sentido do movimento, mas não necessariamente. Tá? Aqui é uma situação que o corpo só faz curva. Agora, poderia, para a gente encerrar a aula, ainda ter uma combinação de 3 e 5. Vamos fazer aqui, ó. O que aconteceria se eu tivesse o estado? 3 e 5 simultaneamente. O que aconteceria? Nós já fizemos isso aí quando nós fizemos aceleração instantânea, que pode ter as duas componentes. Olha aqui, ó. Vamos lembrar. 3 e 5 juntos. 3 e 5 juntos. O que é 3 e 5? Simultaneamente, ó, a velocidade é para a direita. Tá? Simultaneamente eu tenho uma componente, eu vou colocar pontilhado. Componente tangencial no sentido da aceleração. Tá ali, aceleração no sentido da velocidade, a velocidade aumenta. E simultaneamente eu tenho a componente centrípeta. Se eu tenho as duas componentes, eu substituo as duas componentes, vamos fazer uma resultante. Notem que as resultantes são entre grandezas de mesma natureza. Componente tangencial da aceleração, componente tangencial da aceleração centrípeta, aí vai dar uma aceleração, a regra do paralelograma, na diagonal. Agora, não vá querer me fazer resultante entre a velocidade e a aceleração, ou entre velocidade e força resultante. Não. Resultante vetorial é só entre grandezas de mesma natureza. Então, o que eu estou mostrando aqui? Olha a velocidade, e olha a aceleração, um ângulo menor que 90 entre a aceleração e a velocidade. Por que o ângulo é menor que 90? Porque ele tem duas componentes. O que ele faz? Fica mais rápido e faz curva ao mesmo tempo. Então, pessoal, olha para onde é que aponta a força resultante. A força resultante aponta no sentido da aceleração, que alguns chamam essa aceleração até de resultante. Tá? Mas a força resultante é no sentido da aceleração. Não é nem no sentido dessa componente, nem dessa. É no sentido da resultante das acelerações. Notando mais uma vez que para onde aponta o movimento, aponta a FR e a aceleração? Não. E agora, a última situação. 4 e 5. A situação 4 e 5 é o seguinte. Ao mesmo tempo que um corpo freia, ele diminui o valor, 4, ele também faz curva. Se ele diminui o valor da velocidade, olha lá,
eu vou botar uma componente centrípeta, uma componente tangencial da aceleração contrária ao movimento. E vou botar uma componente centrípeta perpendicular ao movimento. Então esse cara aqui, além de frear, ele vai fazer uma curva. Então olha para onde é que aponta, a aceleração resultante. Está lá, ó. A aceleração resultante é aquela diagonal com ângulo maior que 90 e menor que 180. O ângulo entre a velocidade e a aceleração. E a pergunta é: para onde aponta a força resultante? No sentido da aceleração, sempre no sentido da aceleração. Pessoal, ó, essa tabelinha desses 7 estados possíveis, são 5 aqui e mais a combinação de 2, é ouro na hora de resolver uma questão. Porque tu vai ler a questão, um corpo encontra-se em repouso. Opa, sublinha isso. FR igual a 0, aceleração igual a 0. Um corpo desce um plano inclinado em MRU. FR igual a 0. Ah, mas um corpo está subindo e sua velocidade diminui. Opa, velocidade diminui, velocidade, força resultante no sentido contrário, aceleração e FR. Beleza? Agora, um satélite encontra-se em órbita em movimento circular e uniforme ao redor. Opa, satélite em movimento circular. Opa, já sei. Tem força resultante nesse satélite? Claro, ele está fazendo curva, então tem força resultante. Entendeu? É por aí. Tu tem que destacar esses estados mecânicos quando pegar uma questão. Tá bom? Então até a próxima aula. Aquele abraço.